Essa última parte do curso, então, vai falar sobre o campo magnético na matéria. São dois enfoques, né? Como a matéria ordinária responde ao campo magnético externo e como é que é o campo gerado por um material magnetizado. Nós vimos que a fonte de campo magnético são as cargas em movimento, né? São as correntes. E a matéria, na verdade, está cheia de correntes, cheia de cargas em movimento. Por exemplo, você tem o que se chama de movimento orbital. Então, o movimento orbital, que uma visão muito rudimentar, um elétron numa trajetória clássica em movimento, por exemplo, né? Ele gera um momento angular nessa direção. Tá? Isso, por exemplo, já pode ser uma fonte de campo magnético. Porque se você lembrar, isso aqui é um momento magnético, né? Isso aqui é um momento magnético dado por um M igual a I vezes essa área aqui da sua trajetória. Uma outra fonte de campo magnético é o spin. Então você pensa, por exemplo, numa partícula que tem um momento angular intrínseco, a gente chama de S normalmente, né? Esse cara também é um dipolo magnético. Só que tanto dipolo magnético ligado ao movimento orbital, quanto dipolo magnético ligado ao spin, eles estão distribuídos normalmente de forma aleatória na matéria. Então, se você vir, por exemplo, um pedaço de material qualquer, se você pudesse olhar microscopicamente o que se passa ali dentro, você viria vários momentos magnéticos, mas com uma distribuição aleatória no espaço. De tal maneira que a média de todos esses momentos magnéticos, em geral, se a matéria não é magnetizada, então eu vou me adiantar e falar de materiais ferromagnéticos, né? E na fase magnetizada, então, diferente desse material, os momentos de dipolo estão todos orientados de forma arbitrária, devido ao movimento orbital ou devido ao movimento de spin, só que distribuídos de uma forma completamente aleatória. Então, esse material não está magnetizado. Agora, se eu trouxer um campo magnético externo aqui, eu posso tentar alinhar esses caras aqui, de alguma forma, né? Então, a maneira com que esse material responde a um campo magnético externo vai caracterizar o tipo de material que eu estou lidando. Então, existem, por exemplo, materiais ditos paramagnéticos. Vou colocar assim, materiais paramagnéticos. O que acontece a um material paramagnético é que quando eu coloco um campo externo, ele atrai esse material. Ele vai induzir a orientação dos momentos de dipolo de tal maneira que eles são atraídos por esse campo. Só que é uma atração muito fraca. Essa é a origem desse tipo de magnetismo. No paramagnetismo, o elemento responsável à orientação dos dipolos magnéticos são os spins eletrônicos. Agora você pode pensar o seguinte, olha, se eu tenho um material, um átomo, que tem um número par de spins eletrônicos e eles estão aos pares antialinhados, o magnetismo total dele é nulo. Então, para ter esse tipo de comportamento, eu tenho que ter o chamado material paramagnético, que é aquele material que tem um spin desalinhado. Esse é basicamente o material paramagnético, tá? Então, o que acontece? A matéria vai responder ao campo externo, você impôs um campo externo, ela responde, tenta se alinhar. Existe a temperatura que joga contra, ao mesmo tempo que o spin quer se alinhar ao campo externo, a temperatura tenta desalinhar. E esse tipo de magnetismo é muito fraco, e ele não persiste quando eu desligo o campo externo. Quem se alinha são os dipolos, né? E ele não persiste quando você desliga o campo externo. Tá? Então, esse é o típico material paramagnético. É claro que se eu tiver uma superfície sem atrito algum, por exemplo, né, e trouxer um campo magnético, um ímã, eu consigo atrair muito fracamente esse material. Eu posso perceber esse movimento de um material paramagnético.
Um outro tipo de material é o chamado ferromagnético. De novo, ele é devido ao spin. É o alinhamento do spin da matéria com o campo externo. Só que ele é muito mais forte do que os materiais paramagnéticos. Então a interação é forte. A interação com o campo externo é forte. E a grande peculiaridade aqui é que é um magnetismo que persiste mesmo quando eu desligo o campo externo. Tá? Então, para explicar esse material ferromagnético, eu tenho que falar de interação entre dipolos. São dipolos que conspiram de maneira a se alinhar todos numa mesma direção. Tá? Então, magnetismo que persiste mesmo sem o campo externo. Tá? Então, esse é o tipo de material. E um terceiro tipo de material é chamado de diamagnético. Então, alinhamento de dipolos magnéticos originados, e como vocês vão ver daqui a pouco, esses caras se alinham contrário ao campo magnético externo. É como se eu tivesse um material diamagnético, se eu trouxesse um campo externo, ele fosse repelido. Também é muito pouco intenso, muito fraco, e não persistente. Quer dizer, quando eu desligo o campo externo, ele desaparece. Só sobrevive, não sobrevive nada, na verdade. É claro que, ao mesmo tempo, eu posso ter o efeito paramagnético e o efeito diamagnético. Por exemplo, eu tenho material. Lá eu tenho um spin desalinhado. Né? Isso vai dar o magnetismo desse material, o paramagnetismo desse material, o spin desalinhado. Só que eu também tenho o movimento orbital, que eu tenho o diamagnetismo. Só que nessa competição, o magnetismo é ligeiramente mais forte do que o diamagnetismo. Tá? Então eu vou tentar explicar esses materiais durante essa última sessão do curso. Já vou me antecipar que é o seguinte: é mais fácil você gerar um torque no spin de um elétron do que numa órbita. Tá? Então, eu vou ter campo externo gerando torque em momento magnético. Né? Isso aqui é uma visão pictórica do material. Aplica um campo externo. Esses caras vão sofrer um torque, vão tentar se alinhar ao campo externo. Agora, é mais fácil alinhar um spin do que uma órbita. Por isso que, de uma certa forma, o diamagnetismo ele é mais fraco do que o paramagnetismo. Tá bom? Então, eu vou começar a falar de força e torque em dipolos magnéticos. Né? Então,